Quem tem hérnia de disco pode requerer aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez por hérnia de disco. A hérnia de disco aposenta pessoas todos os anos no Brasil, especialmente nos casos mais graves em que geram algum tipo de perda de mobilidade. Neste post, vamos te explicar tudo sobre a aposentadoria por invalidez por hérnia de disco, desde os requisitos até como passar pela perícia. Quer saber mais sobre como funciona e principalmente sobre a aposentadoria por invalidez por hérnia de disco? Evolução da hérnia de disco lombar. Conhecer como a doença surge, evoluir e os sintomas mais comuns pode te ajudar a descrever melhor o que você está sentindo no momento da perícia. A hérnia de disco lombar é considerada uma doença degenerativa, ou seja, ela é natural do envelhecimento do corpo humano. Ocorre que, em alguns casos, ela sequer chega a apresentar sintomas, porque evoluiu pouco. Em outros, pode gerar incapacidade em pessoas muito jovens, porque tiveram a condição agravada devido ao trabalho. A coluna é formada pelas vértebras, ossos e discos que ficam entre as vértebras. A hérnia atua nesses discos intervertebrais, que são formados por um núcleo gelatinoso, núcleo pulposo, e por um anel de contenção, ânulo fibroso. Resumidamente, ela possui 3 estágios, que aparecem escritos nos laudos médicos. Primeiro estágio, abaulamento. O abaulamento é quando o disco sofre certa deformidade, porém sem maiores consequências, pois o paciente não sente sintomas. Segundo estágio, protusão. Na protusão discal, há um extravasamento do disco, porém sem romper o anel de contenção. Nesse estágio, o paciente pode sentir dores, formigamentos e dormência em membros. Terceiro estágio, hérnia de disco. O estágio final ocorre quando o ânulo fibroso rompe e o conteúdo, núcleo pulposo, extravasa. Normalmente, o paciente sente muita dor, dormência e até a perda do movimento de algum dos membros. Falta de sensibilidade e sensação de travamento de coluna. Como no primeiro estágio não há sintomas, é impossível a concessão da aposentadoria por invalidez. Assim, se o seu laudo médico indica apenas abaulamentos, não adianta nem apresentar pedido de benefício, porque ele vai ser negado. A aposentadoria, portanto, só pode ser concedida se houver protusão discal ou no terceiro estágio, que é a formação da própria hérnia de disco. No dia a dia, tratamos tudo como se fossem sinônimos, mas a hérnia de disco é só quando está no terceiro estágio. Por que a hérnia de disco gera incapacidade? Quando esses discos intervertebrais se deslocam do seu local original, acabam pressionando nervos da região, causando dores, formigamentos e os outros sintomas que você já conhece. A maioria dos casos de hérnia de disco é na região lombar e cervical, já que a coluna da caixa torácica não tem movimentação livre, assim, não causa danos aos discos. Se a hérnia é dor na cervical, os sintomas se manifestam nos membros inferiores, pernas. Por isso não adianta exagerar os sintomas, no sentido de ter uma hérnia na lombar e dizer que os braços doem, por exemplo, porque é clinicamente impossível, pelo menos por esse motivo. Qual é o valor da aposentadoria por invalidez por hérnia de disco? A primeira diferença é que a média salarial antiga era formada somente por 80% dos maiores salários a partir de julho de 1994, o que já gera um resultado maior ao descartar-se os 20% menores. Para a aposentadoria segundo as regras anteriores à reforma, o valor é de 100% dessa média salarial, inclusive se for decorrente de acidente de trabalho. Só conseguem essa forma de cálculo as pessoas que, em 13 de novembro de 2019, já recebiam auxílio-doença devido à hérnia de disco. A partir de 13 de novembro de 2019, a média é formada por 100% do seu histórico salarial, o que acaba prejudicando o resultado por não desconsiderar aqueles salários baixos. A maioria dos direitos para quem tem hérnia de disco vai depender da extensão da incapacidade e se ela teve agravamento com o trabalho. Para se aposentar por invalidez por hérnia de disco lombar, precisará pedir o auxílio por incapacidade temporária primeiro. Os requisitos são bem parecidos com os da aposentadoria por invalidez, o que muda é só a incapacidade, que precisa ser total e permanente para a aposentadoria.
Existe diferença no valor da aposentadoria por invalidez e da aposentadoria por incapacidade permanente. Especialmente nesse último, o valor pode aumentar em até 40% se você caracterizar a hérnia de disco lombar como decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, faça sua inscrição. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.